Irmãos queridos, nós já estamos encerrando o mês de outubro, né? Esse ano parece que passou voando, né? Não sei para você, para mim passou assim muito rápido. E todo final do mês de outubro, algumas culturas celebram o dia do Halloween, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a tenebrosidade desse dia, conhecido como o dia do Halloween, né? Bom, talvez as brincadeiras e as coisas que estão envolvidas ali não sejam tão problemáticas assim, né? Então, na cultura americana, é um dia onde as crianças se fantasiam e saem pedindo doces ou travessuras, né? Então, ou a criança ganha um doce, ou a criança vai fazer uma travessura ali e junto com aquele proprietário daquela casa, eles vão fazer algum tipo de brincadeira com a criança. No entanto, essa cultura começou, tá? Vou falar uma coisa que pode arrepiar os cabelos de alguns, né? Começou com os cristãos, que era para ser uma cultura de oração, era para que a criança fosse até a casa da pessoa, e aí ela ia pedir o doce ou oração, e aí a pessoa da casa orava abençoando a criança. Mas isso se misturou com um pouco da cultura celta, né, cultura da Irlanda do Norte, e acabou se tornando nesses doces ou travessuras, tá? Então, até aí seria algo até tranquilo, né? Mas o porquê que começou, então, o dia do Halloween? Dia 1º de novembro, com a instituição do cristianismo no mundo inteiro, né? O cristianismo cresceu no mundo inteiro, e especialmente o pessoal que é católico, né? Então, os calendários do mundo inteiro passaram a seguir os feriados católicos, né? Então, o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, né? A Igreja Católica celebra o dia de Todos os Santos. E o que seria o dia de Todos os Santos? É o dia em que os católicos fazem uma oração intercessória por todos os santos que estão em algum lugar intercedendo pela vida daqueles que estão vivos, tá? Então seria algo desse tipo, lembrar de todos os santos, todos aqueles que já viveram aqui na terra, para que eles intercedam pelos vivos, tá? E aí, no dia 2 de novembro, foi instituído o dia de finados, né? Então, é o feriado de finados, que é o dia de todos os mortos. E aí, os santos, então, eles intercedem pelos mortos. Para quê? Para que a alma dos mortos saiam do purgatório e vá para o céu. Então, acredita-se na doutrina católica que o dia de finados é um dia especial onde a gente pode comprar a indulgência. O que é a indulgência? Você vai lá e coloca um certo valor e pede para que seja feita uma oração em relação àquela pessoa que já está morta. E aí essa pessoa não vai mais passar pelos 7 limbos do purgatório. Ela vai direto para o céu, né? Então, quando você paga, né, você tira o dinheiro do seu bolso e paga para que seja feita essa oração, então a alma do morto sai do purgatório e vai para o céu. Olha só que coisa perigosa, isso daí não é bíblico, tá, gente? Isso daí foi tirado de uma doutrina, na verdade, de um livro, tá? Um livro do Dante Alighieri, chamado A Divina Comédia, que foi escrito em 1300 e alguma coisa, e a partir da Divina Comédia que foi tirando essa doutrina do purgatório.
tá? Mas vamos lá. O que vem a ser o dia do Halloween, então? Acreditava-se que no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, abria-se um portal em algum lugar, né, do mundo, e esse portal permitiria que os mortos passassem para o mundo dos vivos. E as almas teriam ali algumas horas para ficar penando, né, ou seja, para ficar conversar com aquelas pessoas que ainda não foram. Então os mortos saem da onde eles estão, passam por esse portal, vêm para o mundo dos vivos e se encontram com as pessoas. Acreditava-se nisso. Então, qual que era a ideia? No dia 31, na noite do dia 31 para o dia 1º, as crianças faziam, a maioria das pessoas, né, não só as crianças, mas elas se vestiam de fantasias para que aquele morto não reconhecesse a pessoa. Então, a fantasia é, na verdade, uma forma de despistar o espírito que vai vir para vagar. Coisa esquisita, né? Mas algumas pessoas desejam se encontrar com os mortos, para perguntar alguma coisa ou outra, né? Para tirar alguma dúvida, né? Ou de repente para bater algum papo ali e tal. E aí elas faziam fogueiras, para que a fogueira então guiasse os mortos para se encontrar com ela. E aí tinha um rapaz chamado Jack, e esse Jack fez um pacto com o inimigo, pacto com o diabo, para que ele pudesse se encontrar com os mortos. E aí ele faz uma lanterna de abóbora, né? Então, essa abóbora é chamada de Jack, é um personagem, né? Praticamente um patrimônio histórico-cultural do Halloween, mas ela tem essa ideia de guiar os mortos para que a pessoa se encontre com os mortos. E, gente, não é nada sutil o culto aos mortos que é feito nesse dia do Halloween, né? E a palavra Halloween vem de All Hallow Even, né? Ou seja, todos os santos para sempre, né? Então, All Hallow Even, e aí se tornou Halloween. Bom, o que nós como cristãos precisamos entender? É lícito que o crente participe de uma festa desse tipo? Acredito que, biblicamente falando, não é conveniente que a gente concorde com esse tipo de situação. Além do mais, no Brasil ficou conhecido como o Dia das Bruxas, por causa da cultura que envolve esse projeto satânico, né? Então, esse projeto do inimigo mesmo, tá? Então, ficou conhecido como o Dia das Bruxas. E no Brasil, existem mais de 200 sociedades de bruxos, ou seja, mais de 200 organizações que se reúnem todos os anos para praticar a bruxaria, para compartilhar os ensinos de bruxaria. Tanto magia branca, né? Então algumas coisas você fala assim, não, né, não tem problema não, é só uma coisinha, né, para fazer uma mandinga aqui, né, para que a pessoa, um feitiço, né, para que a pessoa alcance uma graça, né, ou alcance aquilo que ela deseja, tá? Tanto quanto outras magias que são tidas como magias que fazem mal, voodoo e outras coisas, tá? Fazem mal para as outras pessoas. O fato é que no dia 31 de outubro, esses bruxos do Brasil inteiro se reúnem para invocar os espíritos maus, para invocar os espíritos, para invocar os mortos. No dia 31 de outubro é o dia que eles fazem a Convenção Nacional dos Bruxos. E sabe, queridos, talvez só não participar das festas de Halloween
talvez seja pouco para nós cristãos. Talvez a gente tenha que se levantar também como uma voz que vai orar, intercedendo, para que essas reuniões não aconteçam. Afinal, vejam só aonde a gente está chegando, né? Esse culto aos mortos, esse culto às pessoas que já se foram. Gente, nós estamos sim num país que é livre, a religião da pessoa é livre, né? A pessoa pode escolher a religião dela, mas nós como cristãos, nós precisamos ter esse posicionamento. Biblicamente falando, é uma cultura que não agrega nada. Nós precisamos invocar o nosso Senhor, que é o Deus do nosso país, é o Deus das nossas vidas, para que o nosso Senhor traga libertação a essas pessoas. Traga liberdade, que a verdade do Senhor possa libertar essas pessoas de todo mal. Amém? Para nós cristãos, o dia 31 de outubro também é um dia de lembranças. Talvez não seja uma lembrança tão agradável por tudo que se tornou a Reforma Protestante, que no começo era para ser um movimento dentro da própria Igreja Católica de reforma daquilo que estava se desviando. No dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero publica na frente da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Derrubou? Desculpa, gente. As 95 teses. Dessas 95 teses, nós podemos tirar alguns pilares que nortearam essas 95 teses. A intenção de Lutero não era provocar uma guerra, como se tornou, de colocar fogo nas igrejas, de separação mesmo, né? Então foi um movimento que separou a Igreja Católica da igreja tida como protestante ou a igreja evangélica como nós conhecemos hoje. A intenção principal não era essa, mas os desvios que estavam acontecendo naquela época eram desvios muito latentes, eram visíveis. Um dos desvios era a compra de indulgência, era isso que a gente está falando do culto aos mortos, era esse movimento de pagar, né, para que a alma do morto saia do purgatório e vá para os céus. Então, isso que estava acontecendo. Obrigado, Karina. Puxa, fico fazendo besteira aqui, né? Obrigado, Deus abençoe. Então, isso que está acontecendo nos nossos tempos não é algo novo. Já aconteceu no passado. E a própria Igreja Católica estava fazendo uma campanha de construção da Capela Sistina, o Vaticano, né? Então, para essa campanha, eles passaram a sacolinha de oferta, né? Então, em todas as igrejas, mas a campanha era: ore pelos mortos, para que os mortos possam sair do purgatório e ter vida. Essa campanha, claro, arrecadou muita grana, e se você tiver a oportunidade de ir até a Capela Sistina, você vai ver que tem muito ouro ali, né? Hoje a Igreja Católica é o maior banco do mundo, né? É uma igreja muito rica. O Vaticano concentra toda a riqueza da Igreja Católica. Os recursos não ficam na igreja local, né? Os recursos de doação dos irmãos, os dízimos e ofertas não ficam na igreja local, são destinados ao Vaticano, e o Vaticano é que volta esses recursos para a igreja local, o quanto a cada comunidade deseja, né? ou precisa, né? Para viver ali, tá? Então, o Vaticano estava fazendo essa campanha nessa época para angariar recursos para construir a Capela Sistina, e aí fez esse movimento, né? Havia até um slogan que
que corria nessa campanha, né? Que era: ao tintalar da sua moeda no fundo do gasofilácio, uma alma pula do purgatório para o céu. Né? Então, olha que slogan bonito, né? Ao tintalar da moeda no fundo do gasofilácio, uma alma pula do purgatório para os céus. Bom, queridos, nosso objetivo não é falar do movimento católico, mas é falar do movimento protestante que veio em torno disso. Né? Mais para frente a gente vai ver que teve um movimento chamado Contra-Reforma. Talvez você tenha estudado na aula de História, lá no ensino médio, né? Quem está no ensino médio vai saber desse movimento, né? Teve a Reforma Protestante, depois teve o movimento de Contra-Reforma. A Contra-Reforma nada mais foi do que a Igreja Católica reconhecer que precisava mudar alguns princípios. Então, eles passam a assimilar algumas coisas que foram levantadas anteriormente, especialmente pelo Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele cresceu dentro da Igreja Católica, ele teve formação católica, tá? Ele era um padre católico, né? E ele era um estudioso também, especialmente um estudioso de línguas. Ele era alemão de natureza, né? Então falava alemão, mas todos os padres naquela época tinham que estudar o latim, porque as missas eram feitas em latim. E sabe por que tem o sino no meio da missa? Né? Quem já foi na missa sabe que tem um momento lá que alguém toca o sino, aí todo mundo ajoelha, aí toca o sino de novo, a pessoa se levanta. As missas eram feitas em latim, então ninguém entendia nada. O sino era para saber o que era para fazer. Agora vai ajoelhar, então toca o sino. Aí toca o sino de novo, era para fazer outra coisa. Então, naquela época, as missas eram feitas em latim. O povo não entendia nada. Não tinha a Bíblia nas línguas das pessoas. A Bíblia era só em latim. Né? Então, como que as pessoas iam ler a Bíblia? Como que as pessoas iam entender a palavra de Deus? Como que as pessoas iam ter relacionamento com Deus? A partir do sacerdote, a partir do padre, a partir das missas. Então, tudo isso acabou se tornando um movimento ritual apenas. Né? As pessoas iam lá para cumprir o seu rito semanal, né? O rito de participar da missa. O fato é que Martinho Lutero se aproveita, né? Claro que Deus, na sua soberania, ele promoveu isso, mas Martinho Lutero se aproveita de uma invenção de um cara chamado Gutenberg. Já ouviram falar do Gutenberg? O Gutenberg inventou a tipografia, a máquina de tipografia. Aquela máquina que você coloca as letrinhas na tipografia, né, e ela carimba na folha, né, como se fosse uma máquina de escrever, só que você tinha que colocar letra por letra. Imagina a cena, você montar a letra por letra na fita, numa fita crepe, né? Imagina assim, uma fita crepe, você cola as letrinhas ali, aí vem uma máquina e prensa em cima. Então, essa era a tipografia antiga. O Gutenberg inventou isso daí. O Martinho Lutero se dedica ao trabalho de traduzir a Bíblia. Então, ele traduz, naquela época, o Novo Testamento. Traduzido o Novo Testamento, ele entrega na mão do pessoal que leva para o Gutenberg e fala assim: agora, Gutenberg, é só multiplicar. Isso daí vai vender bastante, hein? Então, você vai pagar rapidinho o investimento que você teve aí na sua tipografia. E aí, o Gutenberg começa a multiplicar as Bíblias. Daí vem esse movimento de tradução da palavra de Deus. Claro que o Martinho Lutero não foi o primeiro, teve um outro cara antes que começou a fazer esse movimento, chamado John Wycliffe, talvez aí 30 anos antes. Ele já tinha traduzido uma parte do Novo Testamento para o alemão. O que o Martinho Lutero faz? Espera aí, já tem gente que está traduzindo, então eu vou pegar o que o cara já fez, termina a tradução e entrega na tipografia.
a tipografia faz o trabalho de multiplicação. Só que o Lutero, ele era esperto. Ele não faz apenas a tipografia da Bíblia. Ele começou a criar alguns encartes também, tipo estudo da escola dominical, né? Então ele estava fazendo algumas revistas de escola dominical, entregava na mão do Gutenberg e falava assim, ó, multiplica isso daí, porque isso daí vai dar bom, hein? E aí, essas revistas de escola dominical também foram multiplicadas e distribuídas em toda a Alemanha naquela época. Os países vizinhos vão vendo esse movimento e começam também a tradução da Bíblia na sua própria língua. Gente, tudo isso é muito bonito de se falar, mas é história, né? E o que a gente pode aprender com essa história, né? O Martinho Lutero, ele tinha 5 princípios que nortearam as 95 teses, que são conhecidas como as 5 solas, né? Então, primeira sola é sola fide, somente a fé, tudo em latim, tá? Então, sola fide, tem até uma banda que chama Projeto Sola, né? E essa banda tem o objetivo de cantar a palavra de Deus, né? O objetivo deles é cantar a Bíblia conforme ela foi escrita. Mas vamos lá, sola fide, somente a fé. Depois eu vou explicar o porquê, né? Sola fide. Sola Escritura, somente as Escrituras. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. E soli Deo Glória, somente glória a Deus. Tá? Sola Fide, por quê? As pessoas estavam acreditando que a salvação não vinha pela fé, mas a salvação vinha por meio de recursos que você investia no reino. Então, pelas obras, não era pela fé, mas sim pelas obras. Se você pagasse uma certa quantia, então a sua alma poderia ir para o céu. As pessoas estavam comprando terrenos no céu. Essa era a propaganda que era feita naquela época. Compre aqui o seu terreno no céu. Então, era chamado de indulgência. Somente as Escrituras. E aqui eu quero explicar um pouquinho da diferença da Igreja Católica para a Igreja Evangélica. A Igreja Católica acredita que a Bíblia, ela foi feita depois da instituição da Igreja. Ou seja, a Bíblia serve à Igreja. Então a Bíblia foi compilada por pessoas para que sirva à Igreja. A mãe é a Igreja e a Bíblia é a filha. Então, quem manda, quem determina quem vai para o céu ou não, quem determina se a palavra está certa ou não, é a Igreja. Os evangélicos tiveram entendimento, assim como Martinho Lutero, né, que começou esse movimento, tiveram entendimento de que a Bíblia é acima da Igreja. A palavra de Deus está acima da Igreja. Então, a Igreja precisa servir a palavra de Deus. Entenderam a diferença, gente? A diferença está na questão de prioridade. A prioridade é a Igreja ou é a palavra de Deus? Para a gente, é a palavra de Deus, porque é a palavra do próprio Deus. Porque Deus está falando por meio da sua palavra. E a igreja nada mais é do que uma organização criada por seres humanos para servir a Deus, que deixou as suas instruções por meio da palavra. Nós acreditamos na inerrância bíblica. Nós acreditamos que a Bíblia, ela não errou, Deus não errou ao escrever a palavra de Deus, mesmo usando 40 autores diferentes, num espaço de mais de 2000 anos entre o primeiro escrito e o último. Então, mais ou menos 2.200 anos de espaçamento entre o primeiro escritor e o último, e a Bíblia, ela tem uma coerência, ela converge em Cristo, ela serve para a glória de Deus, ela é a palavra de Deus. Já os católicos acreditam na inerrância papal, ou seja, o Papa não erra,
A Bíblia, ela pode até errar, mas o Papa não. Então, a interpretação do Papa, ela acaba se tornando uma encíclica papal, né? Então, o Papa interpreta a Bíblia e ele escreve uma encíclica, ou seja, uma carta circular que vai passando por todas as igrejas. E essa encíclica é aquilo que funciona, aquilo que determina a doutrina da Igreja Católica. Inclusive, um tempo atrás, teve uma mudança, coisa de 2, 3 anos, teve uma mudança na doutrina aí. Eles acreditavam que as crianças iam direto para o céu. Aí agora parece que as crianças vão ter que ir para o purgatório, né? Então, teve uma complicação aí. As crianças que nasceram antes de 2020 vão direto para o céu. E as que nasceram depois vão ter que passar pelo purgatório. Enfim, é complicado isso, né? Mas a doutrina vem da interpretação do Papa. E isso é muito perigoso, né? Porque acredita-se na inerrância de um homem. Já os protestantes acreditam que é as escrituras sagradas que determinam a doutrina. Somente Cristo, ou solos Christus, né? Então, o terceiro sola. Somente Cristo opera a salvação. Não há nenhum outro nome dado pelos homens qual importa que sejamos salvos. Não é Maomé, não é Joseph Smith, não é a Ellen White, não é ninguém desse tipo que vai operar a salvação. Somente Cristo. Não é o Papa que determina quem vai para o céu ou quem vai para o purgatório, quem vai para o inferno. Não é uma carta da igreja que vai determinar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. É Cristo, Jesus Cristo. Ele que determina quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, por meio do julgamento dele, que está descrito na palavra dele. Somente Cristo. Somente a Deus a glória, né? Ou seja, naquela época existia um movimento em que o Papa, até hoje, né? O Papa, ele é o primeiro-ministro do Vaticano, né? Então ele é, além de Papa, além de sacerdote, ele é um primeiro-ministro político. Quando ele vem para o Brasil, ele recebe as honras de um chefe de Estado. Então, ele recebe toda a proteção de um chefe de Estado. Ele vai nos lugares e ele fica nos melhores lugares e tal, porque ele é um chefe de Estado. Ele vai se encontrar com o presidente, porque ele é um chefe de Estado. O Vaticano é um país. Ou seja, o Papa, ele é também um presidente. Ele é um chefe de Estado. E por isso, aqueles habitantes do Vaticano, ou as pessoas que fazem parte desse movimento, precisam dar honras ou dar glórias ao Papa. E cada igreja católica, não sei se vocês sabem disso, mas cada igreja católica no Brasil é uma embaixada. Então, o terreno da igreja católica não é um terreno do Brasil. É um terreno que pertence ao Vaticano. Cada igreja católica é uma embaixada do Vaticano. Isso é bonito de se ver, né? Na questão de que é uma embaixada de Cristo, né? Até seria uma coisa valiosa, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com esse somente a Deus toda a glória. Não é ao Papa, não é uma estrutura religiosa. Tanto que quando eu fui católico, gente, até os 16 anos, né, eu fui catequista, dei aula de primeira comunhão, formei turma de primeira comunhão, formei turma de crisma. Então, eu queria ser padre, tá? Só não concordava que o padre não podia casar, né, porque eu queria muito casar. Então, foi por isso que eu fui ser pastor, né? Mas desde pequeno eu queria ser padre. Eu tinha um desejo muito grande de servir ao Senhor no ministério da batina mesmo, né? Não saía da igreja, gente. Era um rato de igreja. E aí, depois eu fui descobrindo esses movimentos
que a Igreja Católica foi, infelizmente, se desviando. E somente a Deus toda a glória, a gente precisa entender que é um princípio que serve para os nossos dias, especialmente para a Igreja Evangélica. Porque pode ser que a gente não tenha um Papa, mas a gente tem vários Papas. Isso daí é um problema. Às vezes a gente critica a Igreja Católica. Ah, porque tem que beijar o sapato do Papa. Né? O sapato não, mas a mão tem, né? Se você encontra o Papa, você tem que beijar a mão do Papa. Né? Então, não, você tem que dar glórias ao Papa. Aí a gente critica o pessoal que é católico. Mas a gente também tem um problema seríssimo, que cada igreja evangélica tem um Papa hoje em dia. E aí as pessoas precisam beijar o sapato, né, do fulano de pau, do fulano de tal, do fulano de tal, porque ele é o Papa daquela igreja, porque ele é o fundador daquela igreja. Né, e aí você chega na frente da igreja, tem a placa, igreja tal, fundada pelo fulano de tal, né, e tem a foto do fulano lá. E as pessoas idolatram aquela imagem. Tem igrejas, queridos, que tem a foto dos fundadores, e aí a pessoa precisa passar no corredor, né, eu estou falando da igreja anglicana, né? Então tem o corredor onde você entra, e aí você precisa pedir a bênção para aquela pessoa que está ali no quadro. Tá? Então, e a igreja anglicana é tida como protestante. E hoje a igreja anglicana tem um papa, né, que é o rei Charles, não é o rei Charles o cego que cantava, não, é o rei Charles, né, da Inglaterra. Ele é o papa da igreja anglicana. Gente, precisamos tomar cuidado, né? E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre o princípio da graça de Deus, sola gratia. Vamos abrir lá a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Até agora foi só história, né? Olha aí, já foram 30 minutos de mensagem, só história. Mas é que eu dei aula de história da igreja também no seminário bíblico, né? Então essas coisas estão tudo na cabeça, assim, fácil, né? Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Nós vamos falar especialmente sobre a graça de Deus. Diz o texto da palavra do Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Meus queridos, nesse começo do capítulo 2,
o apóstolo Paulo, autor dessa carta, ele vai escrever sobre a questão da conversão. O que é a conversão? A conversão de alguém é basicamente uma mudança de comportamento, segundo o texto de Efésios. Lá em Romanos, a gente vai ver que é uma mudança não apenas de comportamento, mas uma mudança de mente. É uma mentalidade nova. E essa mentalidade nova vai produzir na pessoa um novo comportamento, uma mudança de comportamento. Então, se você ler lá em Romanos capítulo 12, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, a conversão acontece, em primeiro lugar, na nossa mente. Acontece aqui e vai produzindo algo dentro de nós que vai terminar, vai culminar numa mudança de atitude, numa mudança de comportamento. Na semana passada nós falamos sobre o aspecto pessoal ou a escolha que nós precisamos fazer quando nós praticamos a santidade ou nós escolhemos viver em santidade. Existe a santidade que vem da parte de Deus, mas existe também a decisão pessoal, você escolhe buscar viver em santidade. Basicamente, é um antes e depois. Antes eu pensava assim, antes eu era assim, e agora eu sou dessa outra forma, completamente diferente. Se a gente for traduzir na língua portuguesa, é como se fosse aquela música do Asa de Águia, né? Eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Não precisa falar outra parte, que é água mineral, né? Mas basicamente tinha um comportamento, praticava uma série de coisas que desagradavam ao Senhor, era uma pessoa morta em suas transgressões, era uma pessoa que não tinha vida, era uma pessoa que não tinha vida em si próprio, né? Então nós percebemos no olhar das pessoas que estão mortas em transgressões, um olhar de palidez, um olhar sem vida, né? Um olhar tenebroso às vezes, a pessoa tem um semblante pesado, e a partir do momento que ela entrega a sua vida a Jesus, ela tem a sua vida completamente transformada e o seu semblante também é transformado. A pessoa fica bonita, a pessoa tem uma beleza, tem um brilho. Você olha para a pessoa e fala, puxa, você tem um brilho diferente. Não é só questão de ser simpático, porque tem gente que tem um sorriso bonito, mas o brilho só vem de Jesus. Então, aquela pessoa que estava morta nas transgressões, que na teologia a gente chama de depravado totalmente, né? Então, uma depravação total. A pessoa por si somente não tem como escolher fazer o bem. Ela vai escolher o mal. Esse é o tipo de pessoa que está morta nas suas iniquidades, morta nos pecados. Não tem como buscar fazer o bem. Só que diz aqui a palavra que antes, todos aqueles efésios, e aí Paulo se inclui também, diz assim, todos nós servíamos a esse Deus que semeia a desobediência. Esse Deus com letra minúscula. Todos nós, antes de nos convertermos, antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós servíamos a esse príncipe do poder do ar. Esse príncipe das trevas que está reinando nesse mundo, que semeia a desobediência, que semeia a maldade, que faz com que as pessoas pratiquem o mal, e faz com que a gente ligue a televisão todos os dias e comece a pingar sangue da nossa televisão, não é verdade? Se você ligar a televisão, né, qualquer dia desses vai começar a pingar sangue, porque é só violência, é só notícia ruim, é só coisa de desobediência. E antes, nós todos vivíamos nesse estado de desobediência.
um estado de depravação total. Mas agora nós experimentamos uma graça. E na Bíblia, esse trecho da palavra de Deus é o que mais fala sobre a graça. Em 10 versículos aparece 3 vezes a palavra graça e dá uma explicação aqui do que vem a ser a graça. E eu quero compartilhar com vocês hoje o que é essa graça. No versículo 4 diz que nós éramos, no final do versículo 3 diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Aí no versículo 4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Percebam que o verbo está no passado, ou seja, uma obra que Cristo já realizou. Cristo já morreu pelos nossos pecados, Cristo já morreu pelas nossas transgressões. Diz o versículo 6, depois ele faz um adendo, né? Pela graça vocês são salvos. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar aí nas eras que hão de vir. Ou seja, Ele já fez uma obra em nós, ainda não de forma completa. Tem uma doutrina na teologia que chama já e ainda não. Já morreu, né? Então Cristo já executou essa obra. Ele já nos fez ressuscitar. Já operou essa obra de salvação, mas ainda não completamente. Por quê? Porque ainda a gente não experimentou a glória completa da salvação. A gente já ressuscitou? Ainda não. Então, mas a Bíblia diz que Ele já fez isso. Ele já fez a gente ressuscitar e a gente já habita nas regiões celestiais. Deu bug aí na cabeça? É mais ou menos como a gente olhar para o espaço sideral. A gente vê os planetas, a gente vê as estrelas, e a luz que a gente vê é tão distante da Terra que demora, sei lá, né, o Sol demora 8 minutos, e a luz do Sol, né, demora 8 minutos e tantos segundos para chegar aqui na Terra. Ou seja, o que a gente está vendo do Sol é passado. Aquilo que já aconteceu no Sol vai demorar 8 minutos para chegar aqui. Mas Deus já viu. Deus já fez. Então, Deus já nos ressuscitou. Mas a gente já experimentou a ressurreição? Ainda não. Está chegando. Está a caminho. Vai chegar a nossa vez. A gente vai experimentar. Amém? E essa graça, em primeiro lugar, é uma graça salvadora. No final do versículo 5 diz: pela graça vocês são salvos. Depois ele vai dizer também no versículo 8: pois vocês são salvos pela graça. É uma graça salvadora. Antes de qualquer coisa, a graça de Deus é uma graça salvadora. E o que significa a palavra graça? Em algumas culturas significa gratidão. Quando, no espanhol, quando você faz alguma coisa para alguém, né, e aí você recebe um gracias. Gracias, isso é uma graça. Ou seja, é um motivo de gratidão, né, um obrigado. Em outras culturas, pode ser entendido como uma bênção. Ah, porque eu recebi aquela graça. Eu orei e recebi aquela bênção, recebi aquela graça. Pode ser também como um presente. Eu recebi aquele presente, então isso é uma graça. E pode significar também o nome de alguém. Qual a sua graça? Agora veja só. Uma pessoa que ela possui graça, ela é engraçada. É o nosso português. Uma pessoa que possui graça, ela é engraçada.
E uma pessoa que não possui a graça, ela é desgraçada. Quando você está chamando alguém de desgraçado, significa que ele não recebeu nenhuma graça. Significa que a pessoa, ela não é salva. Você fala, seu desgraçado, significa que vai para o inferno. Essa é a magia do português, né? A língua portuguesa é muito rica por causa disso, né, Sirlei? Tem profundidade. Quando você está dizendo para alguém, olha, seu desgraçado, significa então que a pessoa, você está decretando o inferno para essa pessoa. Agora, a graça, ela é salvadora porque ela opera na vida da pessoa, não apenas tornando-a engraçada, mas promovendo a salvação da sua alma. Então nós estamos falando aqui do reino espiritual, nós estamos falando do mundo espiritual, e a graça ela vai operar na vida da pessoa, trazendo a salvação. O texto que eu compartilhei antes, né, de Atos capítulo 4, versículo 12, não há nenhum outro nome dado pelos homens, o qual importa que sejamos salvos. E a palavra em grego para graça é a palavra charis. Charis significa graça. E graça é salvadora, porque ela opera graciosamente, ou seja, nós não merecemos, e ela opera na vida das pessoas salvação. Em segundo lugar, a graça é incomparavelmente rica, diz lá o texto no versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça. E gente, a nossa versão NVI vai falar da incomparável riqueza da sua graça, outras versões vão falar da multiforme graça de Deus. Ou seja, acho que na nossa versão aqui, a NVI, ela perde um pouco de sentido, porque se você fala incomparavelmente rica, você acha que ela é somente valiosa, porque ela é rica, né? A gente já liga ao valor financeiro da graça, mas o sentido original é de plural, ou seja, a graça que é manifestada na vida das pessoas, ela é plural. Ela não tem uma só forma de agir. E isso é impressionante como a gente tenta colocar Deus numa caixinha. E a gente tenta limitar a ação de Deus conforme a graça que a gente experimentou. Então, se eu experimentei a graça dessa forma, eu quero que todo mundo experimente a graça da mesma forma que eu experimentei. E aí a gente começa a limitar a ação de Deus. Mas o texto está dizendo que é uma graça multiforme, é uma graça incomparavelmente rica, é uma graça que tem imensas formas de agir. Pode ser que para uma pessoa Deus haja de uma forma, e pode ser que para outra pessoa Deus haja de outra forma. E às vezes a gente vê pessoas que pisam na bola com Deus. A gente olha para a vida da pessoa e a vida da pessoa é estragada. A pessoa é mentirosa, caloteira, é tudo que de ruim, mau caráter. E aí a gente olha para a vida da pessoa e a pessoa experimenta graça atrás de graça. E aí você fala assim, por que eu não experimento? Por que eu vivo em santidade, eu busco ali estar todos os dias na casa do Senhor e vivo com os meus joelhos no chão, mas eu não experimento essa graça? E aquela pessoa que pisa tanto na bola, experimenta. Multiforme graça de Deus. Deus tem formas diferentes de agir com cada um dos indivíduos aqui na terra. Pode ser que Ele tenha te chamado de uma forma muito carinhosa, muito especial. Pode ser que Ele tenha te chamado de uma forma como um pai chama o filho,
de forma carinhosa: filho, vem cá, eu quero te abraçar. Mas pode ser que ele tenha te pegado, te chacoalhado, te moído, jogou no chão, bateu, espancou, quebrou as suas pernas, para que você entenda que Ele é Deus. E essa é a beleza da graça de Deus. E não significa que porque você apanhou, todo mundo tem que apanhar. E não significa que porque você foi de uma forma tranquila, que todo mundo tem que ser tranquilo. Essa é a beleza da graça de Deus. Agora vamos dar sequência. Diz que a graça de Deus é demonstrada, no versículo 7 ainda, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a graça de Deus, em primeiro lugar, é uma graça salvadora. Em segundo lugar, é uma graça incomparavelmente rica, ou seja, plural, né? Em terceiro lugar, é uma graça demonstrada na bondade de Cristo para conosco. Gente, acho que os pais têm muito isso, né? Os pais chegam para o filho, quando eu era criança, meu pai me prometeu uma bicicleta. Falou assim: filho, no final do ano, se você for bonzinho o ano inteiro, você vai ganhar uma bicicleta. Chega o final do ano, o que você ganha? Roupa. E um cinto. Sinto muito. Sinto muito, mas não vai ter a bicicleta. Gente, era impressionante, eu passava o ano inteiro pensando na bicicleta. Claro que mais tarde eu ganhei uma bicicleta Monarch, estilo Monaretta, né? Essa daí eu comprei, essa Monarch barra circular. Essa daí eu comprei porque as minhas bicicletas não duravam nada. E aí minha mãe falou assim: você precisa de uma cargueira. Vai lá e vai comprar uma barra circular. E aí eu comprei uma barra circular, equipei ela, coloquei freio de pé, né? Aquele freio que você roda ao contrário, ele freia, porque meus sapatos eram tudo comido, né? Que eu meti o pé no pneu da bicicleta para frear, né? O freio não aguentava, né? Também a criança era nervosa, né? Comia 5 pães com mortadela e 1 litro de leite, né? No lanche da tarde. O negócio era nervoso, né? Mas enfim, não é nada que eu me orgulhe não, gente. É passado, já foi. Mas eu vivia pensando na bicicleta, gente. E aí chegava no final do ano, não tinha bicicleta. E aí meu pai falava assim: mas né, tem que ver se você mereceu realmente. Só que meu pai não deu a bicicleta, mas ele deu coisas mais valiosas do que isso. E eu merecia essas outras coisas? Talvez sim, talvez não. A gente vive num sistema onde a gente é premiado, a gente é recompensado por aquilo que a gente merece, a tal de meritocracia. Só que eu quero contar um segredo para vocês: a graça não é meritocracia. No reino de Deus, a gente não merece. No reino de Deus, a gente é abençoado conforme a bondade de Deus, conforme a bondade de Cristo. A salvação é algo que a gente não merecia. Nós estávamos mortos em nossas transgressões, nos nossos pecados, e Ele morreu por nós mesmo assim, mesmo não merecendo. É como um pai que olha para o filho e fala: meu filho, você não merece, mas eu vou te dar esse presente. Meu filho, você está pisando na bola comigo, mas eu vou te dar isso daqui. Talvez esperando que com esse presente o filho mude a atitude. Talvez alguns pais pensem assim, não é verdade? Eu vou dar isso daqui porque talvez ele mude. Talvez, e a esperança que é
é semeada no coração do pai é de que o filho receba de bom grado aquele presente e mude o seu comportamento. A maioria das pessoas não sabem receber presentes e viram as costas para o pai. A graça de Deus é um favor imerecido. E algumas pessoas acham, né, a gente falou da incomparável riqueza da graça de Deus, algumas pessoas tendem a achar que a graça de Deus é muito rica e é muito valiosa, e outros acham que ela não é. E aí é como um presente que é entregue para a pessoa, e a pessoa desvaloriza esse presente, joga fora. É um presente muito rico que é entregue, um presente valiosíssimo que é entregue para a pessoa, mas a pessoa joga fora. E esse é um risco que a gente corre, de desvalorizar a salvação que foi nos entregue por meio de Cristo Jesus. E por último, a graça é manifestada por meio da fé. Então, nós vemos aqui no versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não existe outra forma de manifestar a graça na nossa vida, a não ser por meio da fé. A graça que nós recebemos, ela não pode ser apenas manifestada de forma distante, ela será manifestada de forma distante se nós não tivermos fé. Nós precisamos crer. E é isso que vai operar a salvação em nós. Não é aquilo que nós fazemos. Não é quantas cestas básicas nós damos. Não é quantos asilos eu visitei no mês passado. Quantas creches eu ajudei. Isso tudo a gente faz porque nós somos criados por Deus para fazer boas obras, diz o versículo 10. Nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Nós fazemos isso por quê? Porque Deus manifesta a graça em nós, nós somos salvos e aí nós vamos fazer essas boas obras. Não é o contrário. Muita gente entende que precisa fazer isso para conquistar a salvação. Mas é porque nós somos salvos que nós vamos manifestar essas boas obras. Amém? Diga para a pessoa do seu lado assim: você é criação de Deus. E você precisa manifestar as boas obras. Queridos, a graça de Deus, ela é manifestada por meio da fé. A graça é uma graça salvadora, e nós só podemos experimentar a salvação por meio da fé, pela graça de Deus, por meio da fé que nós temos em Cristo Jesus. Conta-se uma história no faroeste antigo, de que um homem foi preso por causa de um crime que ele cometeu. E esse homem recebeu a compaixão dos seus patriotas, das pessoas, dos habitantes daquela cidade. E os habitantes daquela cidade escreveram uma carta para o governador solicitando que aquele homem recebesse o perdão daquele crime que ele cometeu. O governador, antes de liberar a carta de perdão àquele homem que cometeu aquele crime, ele resolve se disfarçar de pastor, escreve a carta, coloca a carta de perdão dentro da Bíblia e vai visitar aquele homem. Ele pensa o seguinte: eu quero conhecer esse homem antes de liberar essa carta de perdão. E aí ele chega diante da cela daquele homem que está preso, cometeu um crime, e aquele homem começa a cuspir na cara daquele governador que estava disfarçado de pastor.
E ele diz: eu não quero ver ninguém. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Sai daqui, eu não quero conversar com pastor nenhum. E aquele homem, governador, que estava disfarçado de pastor, pela sua própria segurança, ele sai daquele lugar e ele vai embora. O carcereiro chega para aquele homem que cometeu o crime, que estava preso, e diz: você é um tolo mesmo. Aquele cara era o governador, e ele estava com a sua carta de perdão dentro da Bíblia. Se você tivesse ouvido aquele homem, você hoje estaria livre. Aquele homem, no dia que foi morto, ele teve direito às suas últimas palavras. E nas últimas palavras ele disse: eu quero compartilhar algo aqui para vocês. Eu quero dizer que hoje eu estou sendo morto, não pelo crime que eu cometi, mas eu estou sendo morto pela graça que eu rejeitei, pelo perdão que eu rejeitei. A graça de Deus está disponível para todos nós, e alguns escolhem rejeitá-la. Alguns escolhem cuspir na cara daquele que apresenta a graça. Mas o Espírito de Deus está aqui hoje, e Ele quer que você experimente a salvação. Ele quer que você experimente essa graça. Você que pode, vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Se você entendeu que essa mensagem foi para você, e que você precisa dessa graça de Deus, ore ao Senhor, pedindo para que a visitação do Espírito Santo possa alcançar a sua vida, e você possa enxergar essa graça, você experimente essa graça sendo manifesta na sua vida. Senhor, nós oramos nessa manhã para que a nossa fé seja aumentada, e que por meio da fé que nós temos no Senhor e no perdão que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos experimentar essa graça do Senhor, Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabemos que o Senhor pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos liberdade. E nessa manhã nós queremos reconhecer que somos pecadores. Antes de qualquer coisa, Senhor, nós reconhecemos que somos imerecedores dessa graça. Nós reconhecemos que o salário do pecado é a morte. Nós reconhecemos que precisamos da atuação do Senhor em nossas vidas por meio dessa graça que é incomparavelmente rica, que ela é multiforme, que ela é plural. Senhor, manifesta de forma graciosa nessa manhã sobre as nossas vidas, e de forma especial, toca em nossos corações, semeia nos nossos corações a fé, ó Deus, para que possamos experimentar a salvação que está no Senhor. E Deus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, escolhemos nessa manhã consagrar ao Senhor as nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Leva de nós toda iniquidade, leva de nós toda transgressão, lava a nossa alma, Senhor, purifica-nos. E mais alvo do que a neve queremos ser. Purifica-nos, ó Deus, para que possamos experimentar a Sua superabundante graça em nós. Ó Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes nós rejeitamos essa graça. Perdoa-nos porque muitas vezes nós agimos como aquele criminoso que rejeita o perdão, que rejeita a Tua presença, que rejeita a Sua graça em nós. Deus, manifesta a Tua presença em nós e por meio de nós. Que sejamos instrumentos do Senhor para que
depois de experimentarmos essa graça, nós possamos viver em boas obras, praticar as boas obras que o Senhor tem para cada um de nós e o propósito que o Senhor nos criou. E como igreja, Deus, que experimentemos essa graça preenchendo os nossos corações, o vazio das nossas almas. Senhor, como igreja de Cristo aqui na terra, nós possamos também interceder para que o Teu reino seja expandido, e interceder contra os movimentos de Satanás e seus demônios, que têm aprisionado muitas pessoas, não apenas nas mentes, mas também nos corações, e em práticas que desagradam ao Senhor. Senhor, se ainda há alguém que vive na desobediência, que vive morta nas suas transgressões, que o Senhor hoje ministre salvação. E de forma graciosa alcança os nossos corações. Senhor, nós queremos lembrar daqueles que ainda estão envolvidos no lamaçal do pecado. Senhor, nós queremos lembrar daqueles que ainda estão acorrentados às obras do inimigo, estão aprisionados na morte. Nós oramos para que esses também experimentem a libertação, experimentem a liberdade que nós só temos em Ti, Pai. Ó Deus, talvez nesse momento Deus tenha te trazido à mente nomes de pessoas as quais você deve orar. Ore por essas pessoas agora. Coloca a vida dessas pessoas diante do Senhor. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo o clamor do seu coração. Ore agora, lembrando dessas pessoas, pedindo para que o Senhor traga liberdade, que o Senhor livre essas pessoas dessas correntes, que o Senhor livre essas pessoas do espírito de morte que está rodeando essas pessoas. Ore mesmo pedindo, Senhor, livre essas pessoas da morte que está rodeando. Senhor, livra-nos de todo mal e cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus ouviu a sua oração. E eu quero te lançar o desafio de nessa semana estar orando por esses nomes que Deus trouxe à sua mente. Na quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração aqui às 7:30 p.m. E tem sido momentos de graça de Deus. A gente tem experimentado a graça de Deus. Eu quero te convidar a participar desses momentos também, para que a gente possa juntos levantar um clamor por essas vidas. São vidas preciosas. Vamos continuar firmes orando. Amém?